Olá, nós vamos agora entender o conceito de evangelização. Tivemos a oportunidade de conhecer o conceito de evangelho, o que é o evangelho, e agora vamos entender o que é evangelização. Evangelização é a proclamação das boas novas da salvação em Jesus Cristo, visando levar a efeito a reconciliação entre o pecador e Deus Pai mediante o poder regenerador do Espírito Santo. Esta conceituação de Weber é interessante porque ela destaca a evangelização como ato de proclamação, de anúncio, mas ao mesmo tempo um anúncio intencional. Não se trata apenas de você verbalizar o conteúdo do evangelho de forma ali formal, mas também buscando um objetivo, esse objetivo de levar a efeito a reconciliação. Então, nesse aspecto, a evangelização é um trabalho bem interessante, é uma tarefa bem interessante que Deus nos dá, porque ele nos incumbe dessa tarefa, ele nos capacita com o Espírito Santo para essa tarefa, e trata-se de uma tarefa que só pode ser realizada de fato pelo Espírito Santo no coração das pessoas evangelizadas, porque a reconciliação entre o pecador e Deus Pai é algo que é operado de dentro para fora, né, por meio do novo nascimento. E nesses termos, a gente está fazendo literalmente um trabalho que é impossível ao ser humano, daí a total dependência de Deus. À medida em que a gente transmite o conteúdo do Evangelho, então Deus opera no coração do pecador para que ele possa ser reconciliado com Deus. É nesses termos que a evangelização tem muita relação com persuasão. Ainda que às vezes a ideia de persuasão seja confundida, né? Algumas pessoas consideram persuasão como equivalente de manipulação. A evangelização não é manipulação, mas ela é persuasiva. E vale a pena depois você fazer uma pesquisa, você vai perceber no Novo Testamento, e tem um trabalho bem interessante você pode fazer em cima do livro de Atos, vendo os modos como Paulo ministrava a palavra de Deus nas suas viagens missionárias. Você vai encontrar o verbo persuadir e também verbos correlatos, trazendo essa mesma ideia. Paulo estava ensinando e dizendo, olha só, Cristo cumpre as expectativas, ele cumpre as promessas do Antigo Testamento, ele é o Messias, né? Ele fazia sempre isso quando dissertava nas sinagogas, e ele buscava, a partir daquele ponto, ou com base nessas verdades, persuadir os seus ouvintes para que eles cresçam no Evangelho. Stiles vai dizer isso, que evangelização ele é o ensino do Evangelho com o objetivo de persuadir. Então, nesses termos, todas essas palavras, ensino, evangelho, objetivo e persuadir, são palavras realmente que se destacam nesse conceito dele. Ele diz que não tem evangelização sem palavras, né? As pessoas precisam realmente que nós expliquemos o Evangelho. O ser humano é incapaz de descobrir o caminho da salvação por si, então por isso Deus estabeleceu essa forma, né, de levar a sua salvação por meio de palavras, por meio de um anúncio feliz, de um anúncio jubiloso. Alistair McGrath diz que a gente sempre tem que ter cuidado, né, para não confundir a evangelização com aquelas tentativas de cristianização do passado, que realmente eram muito mescladas com manipulação, com imperialismo, com autoritarismo. E Michael Green vai sempre destacar no seu conceito e nas suas exposições gerais sobre evangelização a importância da evangelização ser vinculada também ao compromisso, à incorporação com a igreja. Então ele entende que a evangelização é proclamar as boas novas visando conversão a Cristo e incorporação em uma igreja. É importante nós entendermos, e essa é a proposta, inclusive, deste material, Evangelização e Discipulado, que evangelização e discipulado estão interligados, né? É nesse sentido que eu digo que eles são os dois lados de uma mesma moeda. Então a gente vai ter a evangelização vinculada ao discipulado e a evangelização exigindo, porque percebamos que tanto a evangelização quanto o discipulado exigem presença, ação e palavra. Isso tem a ver com o conceito de Lausanne. O Congresso de Lausanne de 1974 estabeleceu um conceito de evangelização que até hoje é bastante relevante. Eles colocaram assim: evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras, e de que, como Senhor e Rei,
Ele agora oferece o perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos os que se arrependem e creem. E aí perceba, depois de falar sobre difundir as boas novas, a ênfase em seguida é a nossa presença cristã no mundo é indispensável à evangelização. E o mesmo se dá com aquele tipo de diálogo cujo propósito é ouvir com sensibilidade a fim de compreender. Mas a evangelização propriamente dita é a proclamação do Cristo bíblico e histórico como Salvador e Senhor, com o intuito de persuadir as pessoas a vir a Ele pessoalmente e assim se reconciliarem com Deus. Então note a ênfase na persuasão e eles prosseguem. Ao fazermos esse convite do Evangelho, não temos o direito de esconder o custo do discipulado. Jesus ainda convida todos os que queiram segui-lo a negarem-se a si mesmos, tomarem a cruz e identificarem-se com a sua nova comunidade. Os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo, o ingresso em sua igreja e um serviço responsável no mundo. Então esse é o conceito de Lausanne. No capítulo 11 do livro, eu acabo fazendo aí uma explicação de uma ideia chamada evangelização eclesiocêntrica, que apareceu ali no contexto de Lausanne pelo nosso irmão Howard Snyder. Ele vai dizer que a evangelização sempre vai ter que contemplar esses 4 P's, né? O P da presença, a igreja presente na cidade, obedecendo a Cristo na cidade, uma igreja que testemunha, né, com a sua presença, com o modo como ela vive na cidade, a proclamação, que é a igreja pregando o evangelho, a persuasão, que é a igreja fazendo discípulos, agregando pessoas, e a propagação, que é o processo sendo repetido, isso gerando então novas igrejas. É interessante essa perspectiva da presença ligada à proclamação, não é? Ou seja, não tem como a gente dissociar presença e proclamação. Tem um bordão aí que é atribuído a Francisco de Assis, que é o seguinte: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Isso é bastante repetido às vezes em contextos eclesiásticos, em contextos de igrejas, quando se fala sobre o testemunho cristão, não é? Mas Tim Keller diz o seguinte, que esse bordão ele pode enganar, porque não tem como pregar sem usar palavras, né? De acordo com Tim Keller, a fé só pode vir pelo ouvir. Então, não apenas a evangelização exige a presença, mas também exige falar com clareza a mensagem acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, temos evangelização de um lado, temos discipulado do outro. Eles se interrelacionam, eles não podem ser dissociados. E é claro que isso não quer dizer que toda evangelização deva ser acompanhada de discipulado cuidadoso, pastoral, de médio ou longo prazo. Muitas vezes isso não é possível, né? Se você evangeliza uma pessoa, quem sabe você está numa viagem ou num evento, e ali você fala de Cristo rapidamente para uma pessoa e que apresenta o evangelho para uma pessoa, e às vezes você nunca mais vai ver aquela pessoa. Cristo, de vez em quando, fazia isso, né? Ele foi em determinados lugares e ele ministrou ali a pessoas, libertou pessoas e aquelas pessoas foram salvas. E depois Cristo foi para outras regiões e ele próprio não teve esse tempo de acompanhar essa pessoa em um discipulado detalhado. Então nem sempre é possível. Então daí às vezes a gente tem a oportunidade de evangelizar, mas não de discipular. Mas é muito importante que nesse chamado a Cristo, na tarefa de evangelização, a gente diga para as pessoas que elas precisam continuar crescendo em Cristo e que a gente motive essas pessoas a procurarem companheirismo, adoração, os meios de graça, instrução em uma boa igreja evangélica, uma igreja realmente fiel à palavra de Deus. E você pode, inclusive, nesse contato de evangelização, buscar obter aí o telefone da pessoa ou o e-mail dessa pessoa e a partir daí enviar mais recursos bíblicos ou tentar dar suporte à distância, né? Mas o importante é que a gente verifique que evangelização e discipulado não são dissonantes, não são polos opostos, não é? Eles realmente são complementares. Mark Dever faz um trabalho bem interessante quando ele não apenas explica o que é evangelização, mas ele também, em uma seção do seu trabalho, do seu material, ele vai dizer o que não é evangelização. E essa contribuição dele é digna de nota. Ele vai dizer, por exemplo, que evangelização não corresponde à imposição.
E aí ele está partindo de uma crítica, né? É uma crítica que, infelizmente, às vezes procede. Algumas pessoas dizem assim, os evangelhos, eles querem impor a crença deles sobre nós, né? E às vezes eles chegam assim de forma petulante, simplesmente querendo impor as suas crenças. E por conta dessa crítica, que é uma crítica que vem de fora da igreja, às vezes nós que somos os membros da igreja, os crentes, nós nos retraímos. E a gente diz, não, agora eu não vou evangelizar, eu não quero parecer impositivo, não quero parecer um crente desses petulantes que sai aí tentando converter as pessoas. Mas precisamos entender que a tarefa de evangelização é dada a nós não para que nós estejamos impondo a nossa crença de maneira desrespeitosa, né, ou dominadora sobre as pessoas, mas simplesmente nós precisamos ser movidos a evangelizar quando compreendemos, nós somos movidos quando compreendemos a natureza do Evangelho. Quando percebemos que o Evangelho é algo que foi dado por Deus, que ele é algo que o Senhor mesmo coloca para que a gente agora proclame, é um ato histórico, né? Deus vivo encarnou-se, veio a esse mundo, ele morreu, ressuscitou, ele agora é o nosso Redentor, está oferecendo redenção, ele nos convoca a nos aproximar dele com arrependimento, com fé. Então isso tem implicações teológicas, espirituais, existenciais muito grandes. Isso então é o que nos move a evangelizar. Olha o que Dever diz. Ele diz assim: as verdades do evangelho não lhe pertencem, no sentido de que se referem unicamente a você, ou a sua perspectiva, ou a sua experiência. A gente vai ver que essa é uma tônica dele muito saudável, e a gente vai ver um desdobramento disso na afirmação seguinte, que ele faz sobre o que não é o evangelho, não é? Mas ele diz assim: quando você evangeliza, não está dizendo isso é o que eu penso sobre Deus, ou é assim que eu vejo as coisas. Então não é a gente impondo a nossa crença, o nosso pensamento para os outros. A gente está apresentando o Evangelho de Cristo. Aquilo que Cristo revelou, aquilo que Deus revelou, não foi algo que a igreja inventou. E a igreja não inventou o Evangelho e nem tem autoridade para alterar o Evangelho. Então, olha só o que ele diz. Ele diz, na evangelização bíblica não impomos nada. De fato, não podemos fazer isso. De acordo com a Bíblia, evangelizar é apenas contar as boas novas. Então, nós devemos entender isso, mas eu coloquei uma carinha aí diferente, né? um smilezinho, só para entender que quando ele diz que evangelizar é apenas contar as boas novas, não significa que evangelizar é a gente simplesmente oferecer uma espécie de relato daquilo que Cristo fez e pronto, deixar parar nesse ponto. Não, sempre é oferecer o relato e em seguida fazer a aplicação, no sentido de praticar a evangelização persuasiva, de dizer, olha, agora você tem que responder a essas verdades acerca de Jesus Cristo. Cristo deseja que você coloque a sua fé, a sua confiança nele, que você se arrependa e que você creia. Então isso é extremamente importante para que haja a verdadeira evangelização. Uma segunda afirmação de Mark Dever é que a evangelização não é testemunho pessoal. E é claro que a Bíblia nos chama de testemunhas, né? Nós somos testemunhas dele, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mas o que Dever está mencionando é que, logicamente, você já deve ter visto isso, e talvez até na sua igreja você tenha essa prática, né? Das pessoas terem um momento em que elas vão à frente e trazem ali um relato, elas compartilham o que Deus fez na vida delas, o seu testemunho pessoal. Isso é bom, mas às vezes o que Mark Dever diz é que algumas igrejas fazem isso como métodos de propaganda do ministério da igreja e não apontando para Cristo, mas simplesmente divulgando a igreja. Depois que eu entrei nessa igreja, então essa igreja fez isso e aconteceu isso na minha vida por conta dessa igreja e deixam de apontar para Cristo. E outras vezes o que ele vai colocar é isso, é que esses testemunhos bíblicos, a gente contar o que Deus fez na nossa vida, isso é muito bíblico, isso é muito poderoso, mas isso ainda não é evangelização, né? E ele vai esclarecer dizendo isso, é que um relato de uma vida mudada é maravilhoso, é inspirador, porém é o evangelho de Cristo que explica por que e como a mudança aconteceu. É o evangelho que torna o compartilhar um testemunho em evangelização. Então, se você conta, por exemplo, olha, Deus fez isso na minha vida, isso, isso, isso. Você conta o que aconteceu contigo. E em seguida você explica, olha, deixa eu explicar agora é,
como é que isso se deu, né? Eu estou dizendo que, por exemplo, a minha família foi resgatada, realmente, mas sabe por quê? Por conta de Cristo, por conta de quem Cristo é e do que ele realizou. Ele nos visitou com a salvação dele. E aí você vai explicar o que é a salvação. Você vai explicar a pessoa e a obra de Cristo. Você vai dizer, agora você também é convidado a responder a Cristo com fé, com confiança nele. Aí você, aquele testemunho, ele serviu, vamos dizer assim, de uma introdução muito bem-vinda à evangelização. Mas ele sozinho, sem a explicação sobre a pessoa de Cristo, ainda não é evangelização. Uma outra coisa que Dever afirma é que o testemunho, simplesmente contar a sua história, da sua vida, ou a sua experiência, aquilo que você teve na última semana com Deus, se você for falar isso para uma pessoa não cristã, do seu convívio, nesse contexto pós-moderno, nós estamos vivendo essa época do isso é bom para você, é a época pós-moderna, a cultura líquida. Então, nesse contexto pós-moderno, o que acontece é o seguinte, você conta a sua história e a pessoa vai dizer, ah, que bom, puxa, que ótimo, olha que bom que isso aconteceu na sua vida, que bom que o Cristo funciona para você, né? Que o cristianismo funciona para você. Eu tenho outras convicções, mas olha, eu não tenho nada contra a sua fé, a sua crença, e fico feliz que você esteja feliz com isso que aconteceu aí na sua vida, e lá na sua igreja, e lá na sua fé cristã. É assim que as pessoas na pós-modernidade reagem aos chamados testemunhos pessoais. Agora, se você, nesse ponto, assim, termina de contar a sua história e você agora aponta para Jesus Cristo, para a vida, morte e ressurreição de Cristo e como essa ressurreição se aplica à pessoa que está conversando contigo, você vai perceber que normalmente o tom da conversa muda, né? Antes ela diria, ah, tá tudo bem, olha que bom, é muito gostoso ouvir isso, essa sua história. Mas quando você mostra agora Cristo, a vida, morte, ressurreição e implicações disso para o ser humano, as pessoas normalmente, algumas delas vão até dizer, não, sobre isso eu vou te ouvir depois, né? Como aquelas pessoas que estavam lá no Areópago. Então é nesse momento que a gente percebe que tem realmente uma distinção entre testemunho e evangelização. Além disso, a gente precisa compreender que a evangelização ela é teocêntrica. O Dr. Vadislau gosta de usar muito essa expressão, teorreferência, né? E vai dizer que Deus é o centro da evangelização. O centro da evangelização não é o evangelista, não é você trazer luz sobre si, e nem também você ficar focado na necessidade imediata da pessoa que você está evangelizando. E ele diz que é muito fácil a gente escorregar para o humanismo e a gente agir centrado em pontos periféricos quando a gente evangeliza. Então, o tempo todo a gente tem que estar apontando para Cristo, apontando para Cristo, apontando para Cristo. Uma terceira coisa, uma terceira nota de Mark Dever é que evangelização não corresponde necessariamente à ação social ou envolvimento público. E ele vai dizer que existe pertinência nisso, e nós, especialmente, que abraçamos a chamada teologia reformada pactual, muito influenciados por essa teologia pactual holandesa, a gente sempre vai chamar a atenção desses ditos mandatos da criação, né? E a gente entende que quando a igreja realiza ações sociais ou se envolve em questões públicas, ela está ali no cumprimento dos mandatos social e cultural. Dever vai dizer que ainda que ações para o bem da sociedade sejam bíblicas, sejam necessárias, isso ainda não equivale à evangelização. Você pode praticar evangelização enquanto realiza uma ação social, né? Mas isso sempre precisa ser bastante esclarecido. A ação social sem a iniciativa, a explicação sobre Cristo e também o chamado à fé em Cristo ainda não é evangelização. A evangelização ela pode ser agregada à ação social e deve, na minha opinião, é que a gente sempre deve aproveitar as iniciativas de ação social para evangelizar, para levar a palavra de Deus adiante, não é? Débora vai dizer isso. Ele vai dizer o seguinte, que nem mesmo a melhor das ações planejadas para melhorar a sociedade é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele termina dizendo que a evangelização acontece quando o Evangelho é comunicado claramente em forma escrita ou em forma oral. A última declaração de Dever, que aí já exige uma ponderação adicional, é que a evangelização não é apologética.
Apologética é muito útil, é muito importante para ajudar a responder algumas perguntas. Por meio da apologética, a gente responde a perguntas, responde a objeções que as pessoas levantam, né? Com relação a Deus, com relação a Cristo, com relação à Bíblia, com relação à mensagem do Evangelho, com relação ao cristianismo em si. E o Ministério de Apologética tem valia, tem pertinência, né? Porque a partir da apologética, a apologética é essa defesa da fé. Então, por meio dela, a gente explica melhor esse senso de anelo que todas as pessoas parecem ter. A gente vai perceber que, por meio da apologética, a gente vai ajudar as pessoas a perceberem que o cristianismo explica melhor, inclusive, a racionalidade humana. Ele resolve esse chamado problema do conhecimento, que é tão tocado aí pelos filósofos, né? O chamado problema epistemológico. Mas a apologética em si mesma ainda não é evangelização. Ela oferece oportunidades excelentes, mas ela tem seu próprio conjunto de perigos, e Mark Dever vai falar o seguinte, que a gente corre risco, quando a gente está ali envolvido com a apologética, a sermos distraídos da mensagem principal. Não é? Então a gente começa a batalhar ali, de certa maneira, pela fé, entre aspas, né? A gente defende, por exemplo, o nascimento virginal ou a historicidade da ressurreição, está respondendo a perguntas que outros estão fazendo a respeito do cristianismo. De certa forma, então, a apologética demanda que a gente funcione pela agenda que outros estabelecem. E o que Dever diz, ele está correto, é que já existe uma agenda de Cristo. Evangelizar é cumprir uma agenda de Cristo. Ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que ele tem ordenado, entendendo que ele está conosco até a consumação do século. Então, a evangelização é distintiva, ou é distinta, melhor dizendo, da apologética. Não é? A evangelização sempre é contar as boas novas sobre Jesus Cristo e o caminho de salvação por meio dele. Mas veja aí, coloquei mais uma vez essa carinha, aí mostrando que existem algumas considerações adicionais que eu menciono nesse trabalho de evangelização e discipulado, nesse livro, no capítulo 2, porque a apologética ela tem sim uma utilidade. A utilidade dela é inclusive naquilo que a gente chama de pré-evangelização, fornecendo argumentos, né, sobre o conteúdo da fé cristã, mostrando que realmente isso que está sendo colocado não é uma loucura, ainda que a gente saiba que lá no fundo, né, Paulo vai explicar isso com muita pertinência, a palavra da salvação sempre vai ser loucura para aqueles que se perdem, né? Mas a gente sempre afirma isso, que o cristianismo não é uma religião irracional, apesar de ser, com certeza, uma religião suprarracional, ou seja, nem tudo é compreendido. Em alguns aspectos nós cremos para entender, ao invés de entender para crer, como dizia Anselmo. E nesses termos, a apologética pode ser útil nesse diálogo da pré-evangelização e até mesmo nesse chamado para confiar em Cristo. Mas esse chamado só pode acontecer se o evangelho for explicado a contento no processo de comunicação apologética. E a apologética também tem a sua utilidade na pós-evangelização, no discipulado, porque os cristãos, mesmo estando na igreja, tem muitas dúvidas, né? Alguns querem agora conhecer mais argumentos sobre a ressurreição de Cristo, como a gente mencionou, ou sobre esse debate entre criacionismo, evolucionismo. Alguns querem entender mais e melhor a fé e as implicações da vida cristã. E nesses termos, a apologética pode ter o seu lugar no sentido de contribuir para a construção de uma cosmovisão cristã. Então, tanto o não crente como o crente precisam desenvolver uma mudança de mente, né? Aquilo que Paulo, de certa forma, coloca lá em Romanos capítulo 12, nós precisamos nos transformar pela renovação da mente. É necessário que nós aprendamos a ler a realidade de acordo com a visão de Deus, a pensar biblicamente, e é nesses termos que o Dr. Vadislau Gomes vai dizendo isso, que tanto o homem sem Deus como o novo convertido, a gente ainda é muito marcado pelo chamado subjetivismo percepcional, e a gente acha que aquilo que a gente enxerga na realidade é realmente objetivo, mas muitas vezes a gente funciona pensando segundo o curso desse mundo. Então, nesses termos, para a construção de uma cosmovisão cristã,
A apologética, sim, ela pode nos ajudar. Ela pode também nos ajudar, à medida que a gente conhece mais e melhores argumentos, né, para explicar a nossa fé, ela nos capacita para que a gente interaja com ambientes, com pessoas e com a cultura circundante, para que a gente possa responder aos questionamentos que são colocados por essas pessoas. Ela pode nos ajudar a atender essas demandas do testemunho, de modo que a gente possa viver de forma consistente com a nossa identidade em Cristo nesses contextos da cultura. E há, inclusive, um sentido em que Pedro menciona a palavra apologia, lá em uma das suas cartas. Em 1 Pedro 3,15, ele vai dizer isso, que nós temos que dar uma resposta, e aí a palavra apologia, né, para aqueles que pedem razão, ou seja, o logos da esperança que há em nós. Ele fala isso num contexto de martírio, os cristãos precisavam divulgar a palavra viva de Deus, e ele está dizendo isso. Olha, vocês devem estar capacitados a dar essa razão da sua fé, né, da sua esperança. Então, nesses termos, existe sim um chamado na Escritura para que nós façamos uso aí de argumentos racionais. Então, a gente pode dizer Cristo é o autor e consumador da fé, mas ao mesmo tempo nós fazemos isso como agentes inteligentes, né, entendendo que existe uma razão, um logos por detrás da verdade bíblica da salvação. Então, como disse R.C. Sproul, a fé não é irracional, não é semelhante a um salto no escuro. Então, existe uma utilidade na apologética, sim, mas sempre a gente corre esse risco mesmo de ficar tão preso a questões subsidiárias da apologética ao ponto da gente não apresentar com clareza o Evangelho de Cristo. E nesse sentido, Max Stiles diz assim, que uma dona de casa, às vezes ali junto com uma amiga, reunida para o café da manhã, ela pode estar evangelizando, ao passo que um brilhante apologista cristão, falando a milhares de pessoas em uma igreja, pode estar ali fazendo uma apresentação maravilhosa, super elaborada, sofisticada, e ainda assim não evangelizar, não é? Então ele vai dizer isso, defender a fé é uma ação muito nobre, mas é muito fácil apresentar a defesa do cristianismo sem explicar o evangelho. E nós não temos como dizer que nós evangelizamos se nós não explicamos o evangelho. Tem algumas coisas também que não são evangelização. E aqui eu creio que talvez você vai achar estranho o que eu vou dizer, mas e você vai entender que eu digo isso deste modo porque eu faço uma distinção entre evangelização e evangelismo, né? Então, a evangelização a gente tem explicado até aqui, e nesses termos, representação do evangelho através de desenhos, artes plásticas, artes cênicas, música, teatro e dança ou cinematografia, filmes, isso não é evangelização, isso é representação do evangelho. Representação do evangelho é diferente de evangelização. Até mesmo o uso de literatura só pode ser tido como evangelização quando o conteúdo corresponde ao evangelho bíblico. E se você tem a oportunidade, por meio daquela literatura, de explicar o evangelho e de confrontar a pessoa evangelizada com um convite a arrependimento e fé. Você diz, eu gosto muito, por exemplo, dessa obra, e eu, por exemplo, gosto muito dos escritos de C.S. Lewis, né? Mas certa vez eu adquiri um livro de Lewis e presenteei, falei, esse livro é impressionante, né? Essa pessoa não tem como ela não se tornar cristã lendo o livro. A pessoa leu o livro, gostou do livro, mas eu realmente precisei sentar com ela e aí sim, expor o evangelho com clareza para aquela pessoa. E aí a ficha pôde cair, ela pôde entender agora como o evangelho e aquilo que Lewis escreveu é, de certa maneira, uma produção literária a partir da compreensão de Lewis acerca do Evangelho. Essas iniciativas todas, música, teatro, dança, filmes, elas têm o seu lugar. Eu não estou dizendo que elas sejam erradas e não estou dizendo que elas não devem ser praticadas, mas elas devem ser sempre entendidas como estratégias de evangelismo. E eu vou explicar evangelismo numa próxima ocasião. Mas só para entendermos isso, Hans Huckmacher é uma das pessoas assim que, de certo modo, tem dado uma grande contribuição para nós entendermos arte dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma cosmovisão cristã. E ele mesmo dizia isso, que a arte tem uma finalidade própria, ela funciona dentro de uma esfera própria da criação. E a arte não deve ser usada para pregação.
não é? Ele diz que mesmo a arte que é feita com muita boa intenção, mas ela tem se tornado insincera e inferior à pregação em seu esforço de falar às pessoas e comunicar uma mensagem que é a mensagem do Evangelho. Ele diz: comunicar o Evangelho, isso não compete à arte, né? A arte tem outra finalidade no propósito de Deus. E ele inclusive diz isso, é que a arte não deve ser comparada à pregação. Então a gente está pensando em música, ou está pensando em teatro, isso tudo é arte. E o Huckmacher vai dizer, mesmo a melhor obra de arte ainda seria uma pregação ruim, não é? Isso deveria chamar a nossa atenção. Então isto é evangelização. Aqui a gente termina de explicar evangelização e a gente prossegue fornecendo conceitos, os outros conceitos do capítulo 2 em um vídeo seguinte. Até lá, que Deus o abençoe muito, fique na paz do nosso Redentor.